Quero cumprimentar Sua Excelência, a senhora senadora Regina Souza, cumprimentar também nosso querido bispo, reverendíssimo senhor Dom Marconi Vinícius Ferreira, que muito bem representa a CNBB aqui nesse evento, uma pessoa, filho de Brasília, criada aqui na nossa Candangolândia, aqui na Vila Planalto, que o pessoal ama. Minha esposa teve o privilégio de ser enfermeira na Vila Planalto por muitos anos e conhece o tanto que Dom Marconi é querido em Brasília como um todo, principalmente aqui na Vila Planalto, né? Parabéns, cumprimento vossa reverendíssima por estar aqui conosco nesse momento tão importante. Quero cumprimentar também o secretário executivo das campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o reverendo, seu padre Luiz Fernando da Silva. Luiz estava conosco lá na Câmara dos Deputados, né, Luiz? Fizemos lá uma outra audiência pública. Nós não poderíamos deixar de fazer essa audiência aqui. A Regina foi a puxadora, da outra vez, no ano passado, fui eu. Aí nós fomos signatários, junto com a Regina, eu, o senador Cristóvão e outros senadores aqui, pela importância da CNBB, pela importância desse tema e por tudo que a gente precisa fazer pela essa sociedade brasileira. Quero cumprimentar também o nosso pesquisador e autor dos livros Biomas no Brasil, da Exploração de Convivência, professor Ivo Poleto, a quem eu terei a honra de ouvir, pelo menos o seu pronunciamento, e também os nossos queridos Núncio Apostólico do Brasil, o senhor Dom Giovanni Aiello, está aqui conosco. Obrigado, Giovanni, pela presença. Nosso embaixador da República do Sudão no Brasil, o senhor Ahmed Mohamed, né? Ok. O nosso conselheiro para assuntos globais da Embaixada da França no Brasil, o senhor Yannick Sanson, está aqui. Obrigado, prazer. Nossos reverendíssimos senhores padres aqui presentes, né? E senhoras e senhores, eu realmente, igual a nossa querida senadora Regina Souza acaba de anunciar, eu tenho que presidir a medida provisória 760, que trata de resolver o problema da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Está nesse momento lá, inclusive, está até suspensa para mim ter vindo aqui. Por isso que eu peço vênia ao professor Poleto por estar aqui usando as palavras. Vamos lá, nobres senhores. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, prezados convidados e convidadas, e todas as pessoas que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal, da nossa TV e Rádio Senado. Iniciada a Quaresma, um dia após a quarta-feira de cinza, temos outras tradições, após o Carnaval. Essa outra tradição é menos festeira e mais reflexiva que o Carnaval, mas aponta para a necessidade de uma movimentação da sociedade em igual intensidade. Trata-se da campanha da fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Daí a importância dessa atividade que nós estamos aqui, transmitida para o Brasil inteiro, para a TV Senado, coordenada pela CNBB. E como nos ensina Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, a Quaresma é um tempo precioso da vida da igreja, das comunidades, mas também da vida da pessoa. O Papa Francisco ressaltou que a iniciativa é um convite a viver com mais consciência e determinação e espiritualidade pascal. Desde 64, essas campanhas têm servido não apenas para despertar a comunidade católica brasileira para os temas e lemas anuais, mas também para alertar para questões que extrapolam a dimensão confessional. Católicos de todos os ritos, cristãos de todas as formas de congregação, religiões de matriz africana ou indígena e também os humanistas são também chamados, pois há uma dimensão ecumênica que tem sido ressaltada e elevada a cada ano que passa. Isso que torna essa campanha cada vez maior, né, padre? Na primeira fase, na década de 60, houve uma dimensão, digamos assim, mais voltada para dentro da própria instituição. Os temas e lemas foram respectivamente, Igreja em Renovação e Você Também é Igreja, em 1964, um momento importante da vida política do país. A Paróquia em Renovação e Faça de Sua Própria uma Comunidade de Fé, Culto e Amor, em 1965, posteriores à questão ocorrida em 64.
A dimensão profética que se manifesta na doutrina social da Igreja ganhou a compreensão do pecado como injustiça social e violência contra os fracos e oprimidos, a partir do Concílio do Vaticano II. A Igreja se aproximou dos oprimidos e a caridade incorporou o sentido de responsabilidade política da libertação. Isso fez com que jovens como a mim, por exemplo, que estava na universidade em 78, na UNB, como estudante de engenharia elétrica, vindo da classe baixa e proletária, viesse ajudar a construção de várias formas nas comunidades eclesiásticas de base, na CPT e várias questões, sempre participando dos movimentos leigos da Igreja Católica e também da sociedade brasileira, que chegamos até hoje aqui. Então, para mim, que aqui faço da minha vida aqui, defender os menos favorecidos, defender a família, defender a sociedade e a vida, para mim, para a senadora Regina, para outros senadores aqui, é fundamental a gente estar aqui valorizando esse trabalho da CNBB. Okay? Recordo muito bem, na condição de militante dos movimentos sociais e de trabalhadores, do quanto as campanhas da fraternidade nos auxiliavam, os lutadores pela liberdade, a encontrar mais respaldo em nossas demandas trabalhistas e políticas. Em 1985, por exemplo, fraternidade e fome como tema e pão para quem tem fome como lema, na mesma tônica, no ano seguinte, fraternidade e terra como tema e terra de Deus, terra de irmãos como lema, como tema, como lema. Em minha condição de sindicalista, uma campanha como a de 1991 foi fundamental para o reforço das posições dos trabalhadores frente à onda neoliberal de então. A fraternidade e o mundo do trabalho como tema e a solidariedade na dignidade do trabalho como lema. Então, foram tantas coisas fundamentais que a campanha da fraternidade fez nesse país, que nos orientou e nos levou a ter um Brasil melhor, mais integrado. Esse tema de hoje, que é esse tema da água, o tema do meio ambiente, ele está muito atualizado, muito real, porque a água, sem ela nós não seremos nada. Sem um meio ambiente realmente bem cuidado, também não. Então, quero cumprimentar muito a escolha desse tema desse ano. Definitivamente, senhoras e senhores senadores, não há como desconsiderar a afinidade entre a CNBB e os movimentos sociais mais libertários brasileiros nos últimos 50 anos. E isso tem ocorrido em função das campanhas da fraternidade, principalmente. Uma campanha se afirma na Quaresma, mas ultrapassa movimentando a juventude escolares e trabalhistas, as comunidades cristãs, os movimentos sociais e os acampamentos do sem terra. Uma chama de esperança que expressa na reflexão coletiva e orienta todos os cristãos a buscar o lado dos oprimidos. Esse é o nosso trabalho aqui. O tema deste ano é fraternidade. O tema deste ano é fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E o lema é cultivar e guardar a criação numa citação do Gênesis. Não poderíamos imaginar uma proposição mais atual, tendo em vista a necessidade de defendermos os nossos biomas contra o uso predatório. Nossas sociedades estão abusando da natureza. Nossas economias, que visam o lucro imediato e a qualquer custo, já estão mudando o clima do planeta. O aquecimento global irá aumentar a fome e a pobreza, mas pouco se fez até agora para evitar a catástrofe anunciada pelos cientistas. Por isso, nobre Dom Marconi, eu que já falei com o Dom Sérgio da outra oportunidade, quero falar para a vossa reverendíssima aqui, eu sou vice-presidente da medida provisória 759, que trata da regularização fundiária no país, inclusive todas as famílias de Brasília aqui, porque nós temos quase 1,5 milhão de pessoas sem escritura pública, sem viver numa situação regularizada. Estou à disposição de vocês lá da nossa Cúria, da CNBB, para ajudar naquilo que vocês entenderem que é importante nesse regramento dessa questão. Ok, Dom Marconi? Vou tentar caminhar para a conclusão aqui. Senhoras e senhores senadores e presentes aqui, defendo o uso sustentável de nossos biomas, não o seu isolamento, sem possibilidade de intervenção humana. Isso não seria sábio. O que temos que parar imediatamente é com o uso predatório e acabar com o
endeusamento do dinheiro e do consumo. Transformar o dinheiro em um Deus que exige sempre e sempre mais veneração e subordinação, à custa da extinção de espécies animais e vegetais, à custa de guerras para a conquista de minerais estratégicos e à custa da escravização de milhões de trabalhadores pelo mundo afora, para que os mercados de roupas, telefones celulares e outras mercadorias prosperem, vendendo produtos baratos. A natureza existe para o bem-estar do planeta, incluindo o nosso, o dos humanos. O dom do livre-arbítrio significa que podemos, com inteligência, alterar nossos comportamentos. Podemos mudar o rumo das coisas e parar de destruir. Nós sabemos, como o discurso já tem umas 3 ou 4 páginas, Regina, até para ajudar, e eu tenho que voltar para lá, eu quero pedir vênia e desculpa à nossa cúria, dizer que eu vou encaminhá-lo por completo, vou ler aqui os 2 últimos parágrafos, vou considerar lido todo o meu discurso, porque é muito profundo e muito importante esta campanha, ok, Regina? Vou aqui para os 2 últimos parágrafos, porque eu ainda teria aqui pelo menos mais uns 8 minutos, então, para a gente ganhar tempo. Se não cuidarmos das nascentes e se não tivermos rigor no ordenamento do uso das águas, o Cerrado será a próxima fronteira da desertificação acelerada que já atinge várias áreas do país. Precisamos urgentemente discutir a crise hídrica como produto humano e não como castigo divino. A ganância desmata a Amazônia e seca o centro-oeste e o sul do país. Está tudo interligado. A destruição das nascentes seca os rios e empobrece as comunidades ribeirinhas e de agricultura familiar. Este é o olhar crítico e reflexivo que a campanha de Fraternidade 2017 nos traz. Espero que possamos ir localizando de maneira cuidadosa todas as maneiras pelas quais poderemos, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento econômico e cultivar e guardar a criação, como quer a CNBB no lema de sua campanha. O Senado pode participar disso, pode transformar nossas comissões permanentes em fóruns privilegiados e podemos melhorar a legislação vigente e produzir novas leis a partir desse olhar que a campanha da fraternidade nos motiva. Grato pela atenção, o discurso fica considerado lido e eu quero só dizer, nobre Dom Marconi, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista do Cerrado e nós moramos numa região de Cerrado e precisamos trabalhar muito para preservar essas questões aqui. Muito obrigado, senadora Regina Souza, obrigado, Dom Marconi, obrigado a todos aqui presentes, um forte abraço.